próxima palestra com o tema, também vai ter a demonstração prática de pulverização com drone agrícola, dinâmica e funcionamento de operação em campo. Palestrante convido aqui à frente, então, o engenheiro ambiental Gabriel Fortes de Sá Franco. Graduação em Engenharia Ambiental pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Pós-graduação em Energias Renováveis e Eficiência Energética pela Universidade Federal do Paraná. Pilotagem profissional de drones. Centro Europeu, Profissões, Idiomas, Curitiba, Paraná. Curso de aplicador aeroagrícola remoto, Agrise, Sistemas Agrícolas e Aéreos Não Tripulados Limitada. Co-fundador e sócio proprietário da Arpia Drones Van Solutions. Com vocês, então, o engenheiro ambiental Gabriel Fortes. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Eu vou comentar um pouco sobre a demonstração prática de pulverização com drone agrícola, dinâmica e funcionamento da operação em campo. Mais à frente, depois da apresentação, a gente vai estar fazendo uma demonstração aqui ao lado, com os nossos drones pulverizadores. A gente trouxe outros equipamentos também, que mais à frente aqui também eu vou explanar. Um drone de mapeamento, um asa fixa e alguns outros equipamentos também. Comentar um pouco sobre a nossa empresa. A gente começou a nossa jornada há uns 2 anos e meio, iniciando com mapeamentos de grandes áreas, tanto no setor do agro como no setor ambiental. Então, primeiramente, o nosso foco foi nessa área. Com o passar do tempo, a gente começou a ver como os clientes estavam procurando muito o setor de pulverização com drones. Então, a gente também entrou nesse ramo com os pulverizadores. Queria comentar um pouco sobre as certificações que a gente, desde o início, procurou ter. Então, quando a gente entrou nessa área de pulverização, a gente sempre prezou em estar legal em todos os órgãos competentes, né? No caso, a Anatel, a ANAC, o DSEC, o CREA e o Ministério da Agricultura, além dos órgãos competentes de cada estado, no caso aqui a ADAPAR. Então, a gente sempre focou, procuramos um profissional, um responsável técnico para nos ajudar a trilhar esse caminho, que, como a legislação ainda estava um pouco difícil de entender no início, agora ela está se adequando e está ficando menos complicado, né, de você estar atuando nesse ramo. Então, hoje em dia a gente já está com essas certificações e está no processo aí com a ADAPAR e outros órgãos de outros estados, né? Cada estado a gente precisa ter uma certificação do órgão competente do estado. Comentar um pouco sobre os equipamentos que a gente trabalha. Esse é um drone asa fixa, Batmap, da empresa de Presidente Prudente aqui, é um projeto brasileiro, a nuvem UAV. Ele é um drone asa fixa que tem grande autonomia, com uma bateria, dependendo das condições de voo, a gente consegue estar voando aí 3 horas, né, mapeando grandes áreas, tanto para o setor agro, ambiental, topografia, a gente consegue também estar fazendo esses tipos de serviço, né? Ele é embarcado também com um sistema PPK, um pós-processado que ajuda na acurácia dos resultados, né, para o cliente. Uma precisão aí chega a ser centimétrica, se a gente usar um ponto de controle, a gente consegue aumentar mais ainda essa precisão. Além desse drone, a gente também utiliza o Mavic Pro. Muitos acham que esses drones de entrada da DJI são somente recreativos, mas muitos deles, como o Mavic Pro, é possível fazer mapeamentos com ele também, né? Gerar ortofotos e alguns produtos bem interessantes também que dá para fazer com esses drones de entrada da DJI. Comentar sobre os sensores que o asa fixa pode ser embarcado. Então, a gente pode estar embarcando no Batmap ou um sensor RGB ou um sensor multispectral. No caso, o nosso sensor
a MicaSense Red Edge MX. Os dois sensores têm diversas aplicações, né? O sensor RGB é ideal para você fazer um ortomosaico, um modelo digital do terreno, um modelo digital de superfície, dentre outros produtos que dá para fazer com o sensor RGB. Falhas de plantio também, com sobrevoo numa lavoura, você consegue detectar e ver um local georreferenciado onde está essa falha, para você depois atuar em campo. Então, é um sensor que também tem diversas aplicações. Além da MicaSense, que é um sensor multispectral, que aí a gente consegue trabalhar em diversas áreas aí da índice de vegetação, NDVI, NDRE, saúde de vegetação, e diversos outros parâmetros que a gente está trabalhando com o que essa câmera pode proporcionar para a gente pelos espectros da luz que ela consegue nos passar, né? Sobre o equipamento que hoje a gente utiliza para pulverização, que no nosso caso a gente tem dois equipamentos do DJI Agras T10. Ele é um drone de alta, o mais moderno do mercado, junto com o T20, T30. Ele tem uma produtividade para um equipamento de entre 3 a 7 hectares hora, 18 a 42 hectares dia. É um número que pode ser mudado dependendo da topografia que a gente estiver trabalhando, dependendo do clima que a gente tiver. Então, ele pode ter um rendimento menor ou um rendimento maior, chegando a 50 hectares dia. Uma operação bem feita, bem planejada, a gente consegue chegar nesse número. No caso, a nossa empresa, hoje a gente trabalha cada equipamento com 6 baterias e um gerador a gasolina. Então, a gente consegue fazer um fluxo contínuo de voo e parando. Enquanto tiver a possibilidade de estar pulverizando, dependendo do clima, a gente vai pulverizar para realizar essa missão. Esse equipamento ele tem uma faixa de aplicação entre 4 a 5,5 metros, dependendo da altura que a gente consegue trabalhar. Então, depende do local onde a gente estiver, a gente consegue estar trabalhando numa faixa entre 4 a 5,5 metros. Outras funcionalidades que ele tem também, um radar 360 graus anticolisão, que a gente consegue ter uma segurança muito maior, né, para poder estar voando. Além da função de contornar obstáculos, isso após um mapeamento. Mais à frente eu vou comentar como que a gente faz esse mapeamento. Ele contorna esses obstáculos. Ele também segue o relevo da área. No caso, se a gente tiver setado na missão para ele voar 2 metros acima da cultura e tiver um vale, ele vai ao máximo tentar seguir esse vale, né, para estar atuando sempre na mesma altura, voando sempre na mesma altura. Além disso, ele também pode ser acoplado a ele um dispersor de sólidos, que pode ter outras funcionalidades aí, dependendo da lavoura do cliente. Então, pode estar acoplando esse tanque de dispersor de sólidos nele também. Aqui são os equipamentos que eu julgo como de apoio e otimização da operação. Eu já comentei um pouco sobre o gerador. Ele tem um vídeo de uma lavoura de soja com o gerador, as baterias, um tanque de mistura, que também é importante para manter a cauda homogênea sempre. Então, é preferível trabalhar com um tanque de mistura e um tanque de água limpa. A água limpa a gente sempre conversa antes com o produtor, para eles nos ceder uma fonte ou levar a água limpa até a área de pulverização. Então, a gente negocia com o cliente. Em relação aos equipamentos de proteção individual, que são de extrema importância, né, tanto para a legislação como para a saúde das pessoas aí que estão operando na área. Então, é de extrema importância que, principalmente, quem está mexendo na cauda e quem está perto da área de pulverização utilize EPIs semelhantes a esses aqui, né, para estar atuando com segurança e sempre na legislação. Comentar sobre a dinâmica de operação em campo, né? Ela sempre se inicia com
uma ida ao local, se for preciso, a gente vai a esse local para ver como que é esse local, uma verificação em loco de importância para a nossa segurança, para a segurança do equipamento. Então, a gente inicia com essa visita em loco, aí já entra com o mapeamento. Esse mapeamento, para entrar depois com a pulverização, ele pode ser feito de 3 formas que nós fazemos lá na empresa. Primeiro seria um mapeamento manual com rádio controle, onde a gente vai batendo pontos na área de interesse de pulverização e depois consegue fazer a missão no próprio controle do drone. Nesse caso, a gente utiliza mais para demonstrações, como é no caso aqui, ou áreas muito pequenas, né, pelo fato da dificuldade, às vezes, de você estar andando num terreno onde é muito íngreme, se torna uma missão um pouco mais complicada e perigosa. Então, a gente utiliza algumas vezes dessa forma o mapeamento manual. O segundo modo que a gente pode estar mapeando seria com o drone que eu já expliquei sobre o Mavic Pro, que a gente consegue tá gerando uma ortofoto com ele, em áreas até 60 hectares, a gente consegue estar utilizando ele. Ele é um drone que tem mais fácil operação do que o Asa Fixa. O Asa Fixa, eu vou falar mais à frente, ele tem uma maior dificuldade para você botar ele em voo, além de ser um equipamento muito mais caro. Então, enquanto a gente puder utilizar esse drone de mapeamento, o Mavic Pro, para mapear, a gente vai estar utilizando ele. Aqui seria o software que a gente utiliza, no caso o Mavic Pro, o Drone Deploy, que a gente consegue fazer todo o planejamento nesse software, colocar todos os parâmetros que a gente julga importante, altura de voo, sobreposição, e estar fazendo esse mapeamento da área, né, para gerar as fotos já referenciadas e mais à frente passar para um outro software para poder passar para o pulverizador depois. Vou explicar melhor isso mais à frente. Então, aqui uma simulação que eu fiz aqui na universidade, aqui numa área aqui do lado, eu fiz uma simulação de como que o drone iria tirar as fotos, né, as imagens georreferenciadas nessas linhas. Então, ele vai fazer a linha aqui, vai voltar e vai tirar todas essas fotos georreferenciadas, armazenar para depois para a gente processar essa foto. Aí, no caso, ele está voando a 5 metros por segundo a 60 metros de altura. É só uma simulação que dá para fazer dentro do software, né? E a última forma de mapeamento seria com o Asa Fixa. A gente está com ele aí no campo. Depois vocês podem dar uma olhada nesse drone, ele é bem interessante. Então aqui, peraí. Tinha um vídeo aqui, não sei se... Ah, tá. Assim como ele é lançado, ele tem um elástico, um bangui. A gente acopla esse bangui aqui na base dele. Contra o vento, a gente inicia o voo. Ele faz todo o voo planejado dessa forma. Então, para botar ele em decolagem, às vezes é um pouco complicado. Então, por isso que a gente às vezes prefere utilizar outro drone. Mas para áreas grandes não tem como sair desse nível para você pulverizar, para você mapear, né? Aqui é o software que a gente utiliza, ele é muito semelhante ao Drone Deploy. É o Mission Planner, que é o software direcionado para o Asa Fixa. Então a gente consegue mapear aqui. Essa área aqui tem, se não me engano, 18 hectares. Ele faz em 4 minutos 18 hectares, voando a 15 km por hora. Então a gente consegue mapear rapidamente essa área para já jogar no software e ter uma dinâmica bem eficiente. Depois que a gente mapeia faz o mapeamento com o drone, a gente joga essas imagens dentro do software DJI Terra, né? Aqui nesse caso aqui, deixa eu ver se ele vai. Aqui.
Foi a última aplicação que a gente fez numa área florestal. A gente fez um mapeamento com asa fixa e jogou no DJI Terra para fazer o planejamento dos voos. Então, a gente divide em vários talhões para fazer esse planejamento. O interessante é que nesse software você consegue demarcar obstáculos, e árvores, dentre outros. Então, a gente consegue ter uma visão real do que é o terreno, né, para não ter esse problema. Nesse caso aqui era um terreno de dificílimo acesso. A gente fez a pulverização numa área que tinha até 70 graus de declividade. Então, foi uma área bem complicada. Eu acho que o Eduardo comentou também que a área florestal está bem alta para pulverização, né, pelo fato da pouca mão de obra aí que tem na parte do costal, né? Então, a maioria das empresas e produtores aí estão migrando para o drone. Então, é uma área bem interessante de estar atuando. Mas é uma área de dificílima operação, né? É uma operação mais demorada, porque toda hora a gente tem que estar mudando de base para fazer esse talhão aqui. A gente está numa base aqui, daí para fazer aqui tem que mudar a caminhonete para lá. Então é bem complicado de estar fazendo essa pulverização. Aqui é como ficou as linhas de voo, no caso algumas que a gente fez lá. No próprio na plataforma da DJI a gente consegue ter onde estão as linhas de voo, onde a gente fez a pulverização, né? Eu comentar sobre os parâmetros de voo que a gente pode estar setando ali para o Agros, né? A vazão, em litros por hectare, a gente trabalha normalmente entre 10 a 15 litros por hectare, aí com a ajuda do nosso responsável técnico, para estar auxiliando a gente, né? Vai depender da cultura, diversas variáveis, né? A velocidade de voo, ela varia dependendo também da topografia do terreno. Ali no caso em Adrianópolis, que a gente fez a pulverização na área florestal, a gente voou a 15 km por hora. Pelo fato da topografia ser muito acidentada, então você voando um pouco mais devagar, você torna mais segura a operação, né, para o equipamento no caso. Então é preferível você demorar um pouquinho mais e o equipamento está seguro. Mas a gente pode voar até 28, 25 km por hora, né, em áreas planas. A faixa de voo, que eu já comentei, os bicos, os Agras, eles trabalham com bicos hidráulicos, então a gente pode estar trocando esses bicos para ver qual o tamanho de gota que se encaixa melhor, né, na cultura, além de alguns produtos que a gente pode tá colocando na cauda para estar melhorando essa densidade de gota, como um óleo, por exemplo, que dá para usar na cauda para melhorar essa densidade e para não deixar ela evaporar também, que é de extrema importância. E o ângulo das linhas de voo. O ângulo da linha de voo ele é importante na operação pelo fato da topografia. O melhor ângulo da linha é onde tá as curvas de nível. Então, se você voar seguindo as curvas de nível, o drone vai sofrer menos, vai ter uma eficiência muito maior de voo. Então, a gente sempre tenta seguir o ângulo da linha do voo, seguindo as curvas de nível, para não, por exemplo, não voar com o drone reto no morro. Porque daí ele tem um problema ele avista um obstáculo e para. Então, isso atrasa a operação. Isso atrasa a operação. Então, a gente precisa estar sempre planejando bem o voo, né, referente a essas linhas de voo, então, o ângulo da linha de voo. E os fatores que influenciam a aplicação, que é de extrema importância também da gente seguir esses fatores, que seria a temperatura do ar, nunca pulverizar aí, acima dos 30 graus, pelo fato da evaporação da gota, e tem casos que a gota não chega no chão. Então, a gente tem que sempre trabalhar numa temperatura aí abaixo dos 30 graus, não passando muito disso. A umidade do ar também, sempre tentar trabalhar ali, né, acima dos 40%, 50%, para ter uma eficiência maior na pulverização. E a velocidade do vento, sempre tentar trabalhar no máximo a 10, 12 km por hora,
de vento não passando muito disso. Então, são alguns fatores que a gente sempre está atento na hora da pulverização, para ter uma aplicação mais eficiente e melhor possível, né, para o cliente. Aqui seria um relatório que a gente faz sempre após a aplicação. A gente entrega um relatório para o cliente, com a área que foi feita, as linhas de voo, a vazão que a gente utilizou, quantidade de cauda. Então, a gente logo após a aplicação, a gente entrega isso para o cliente, fica com uma forma de ele ter uma segurança e a gente também. Aqui tem um videozinho das últimas aplicações que a gente fez. Área florestal, batata, banana e grandes culturas também que a gente tem atuado. Opa. Tem som? Não sei se precisa de som, mas... Essa é aquela área que eu comentei da área florestal. Algumas vantagens que o drone pode trazer. Aí foi uma dessecação para fazer o plantio do pinus. Aí já estava quase de noitinha. Os nossos contatos, se alguém quiser entrar em contato, nossas redes sociais também. E a gente convida todos lá para a demonstração em campo. Se alguém que tiver alguma dúvida, pode perguntar para a gente lá, está com a nossa equipe lá, de agrônomo e auxiliares. Eu agradeço aí a presença de todos.